Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde, o primeiro programa Conecte Saúde ao vivo do ano de 2012. Gostaria de agradecer à TV Sul, na pessoa do seu diretor, Ricardo Zayat, por proporcionar um novo cenário, um novo visual para o programa Conecte Saúde. Gostaria, nesse dia 8 de março, de mandar um grande abraço, um grande beijo para todas as mulheres que estão nos assistindo, afinal de contas, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios a doutora Neuzina Lara, angiologista. Boa noite, doutora Neuzina. Seja bem-vinda mais uma vez ao Conecte. Obrigada, é um prazer. Eu fiquei muito contente com o convite, o cenário está muito bonito e agradeço pelo Dia das Mulheres. Nós temos que agradecer sempre, né? Afinal de contas, o que seria de nós sem as mulheres? Nós vamos então, primeiramente, para a gente começar o nosso tema de hoje, falar um pouquinho sobre o seu trabalho especificamente, né? Nós sabemos que tem uma clínica nova, muito bonita, né? Clínica Vaz, né? Ortovaz, na cidade. Isso. Gostaria que falasse um pouquinho do seu trabalho, do que é realizado na sua clínica, antes de nós iniciarmos o nosso tema. Bom, a minha especialidade é a angiologia e cirurgia vascular, que trata da circulação, dos problemas circulatórios arteriais e venosos, né? A clínica, o pessoal tem elogiado bastante, ficou bem confortável e nós fizemos, tem espaço para cirurgias, nós fizemos centro cirúrgico com quarto de recuperação. Lá trabalha eu e o Dr. Ângelo, né, que é ortopedista, então nós temos o Doppler, que é o aparelho que faz os exames vasculares, e tem a eletroneurografia, que faz um exame que está ligado à área do Ângelo. E nós estamos terminando a outra parte da clínica que vai ter o raio-x para facilitar a vida do paciente. Então todos os procedimentos relacionados às nossas especialidades a gente faz lá. Ok, fica ali próximo da Santa Casa, né? Fica ao lado da Santa Casa. Muito bem. Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo nesse momento para que envie a sua dúvida, pode ser por e-mail, conectesaude@tvsueducativa.com.br ou, se preferir, 3551-7458. Não fique com dúvida, a doutora Neuzina está aqui para esclarecê-lo. Por falar em esclarecer, nós já temos aqui uma primeira pergunta, que nós já havíamos divulgado o programa, né? Doutora Neuzina, há pouco tempo começaram a aparecer pequenas manchas escuras em minha perna abaixo do joelho. Não doem, mas estou preocupada. O que pode ser? É a Leandra. Essa primeira pergunta. Bom, obrigado, Leandra. Bom, manchas escuras, existem várias possibilidades do que isso poderia ser. Mas se estiver relacionado à circulação, é uma alteração de pele que a gente chama de dermite ocre, que está relacionada à insuficiência venosa. Quando há um extravasamento de hemácias para fora do vaso, ela se deposita debaixo da pele e, como a hemácia é rica em ferro, ela oxida e vai formando umas manchas marrons que vão escurecendo com o tempo. Isso tem alguma implicação na saúde? Não, isso é um sinal de insuficiência venosa. Ok. Tá? Ok. Vamos entrar direto no nosso tema enquanto os nossos telespectadores enviam suas perguntas. Sim. Nós vamos falar hoje sobre trombose. Sim. Isso. O que vem a ser a trombose, doutora Neuzina? Eu acho esse assunto muito importante, porque existem muitas dúvidas. A trombose, simplistamente falando, é a oclusão do vaso por um trombo, que é um coágulo de sangue. Obstrui o vaso. Obstrui o vaso, okay, impedindo a circulação. E o que geralmente causa, ou quais os sinais para que a pessoa Isso daí, bom, a trombose, nós temos dois tipos de trombose. Nós temos a trombose arterial, quando oclui o vaso arterial. E nós temos a trombose venosa, quando há uma oclusão do vaso venoso. Então vamos lembrar de o arterial é o sangue que vai do coração para os tecidos. Exatamente. E o venoso é o que volta. Todo vaso que leva o sangue do coração em direção aos tecidos é chamado de artéria. Artéria. Todo vaso que está trazendo o sangue de volta em direção ao coração é chamado de veia. Okay. E nós temos, apesar do processo ser a oclusão do vaso, que pode ser por um problema inflamatório, por uma embolia, uma série de fatores, ela tem consequências, sintomas e tratamentos completamente diferentes quando se trata de arterial ou venoso. Ok, nós já temos mais uma pergunta, doutora Neuzina. Doutora, pode acontecer uma trombose
para acontecer uma trombose, a pessoa tem que ter um problema vascular mais antigo? Quer dizer, a trombose acontece com qualquer pessoa. A pergunta é da Neuza Ribeiro, daqui de Guaxupé. Não necessariamente. Você pode ter, por exemplo, uma trombose venosa do sistema profundo, então a gente chama de trombose venosa profunda, que é a oclusão das veias do sistema profundo, são as veias mais internas, que pode ocorrer sem que tenha nenhuma patologia. É claro que se o paciente já tem alguma patologia vascular, a pregressa, ele tem uma predisposição maior. Maior a chance dele contrair essa doença. Além de outros fatores de risco, mas, por exemplo, uma mulher rígida, jovem, sem nenhum problema no vaso, ela pode ter uma trombose venosa por uso de anticoncepcional, por alterações genéticas de coagulação, sem nenhuma lesão no vaso. Quer dizer que não há necessidade de ter uma doença já. Não é necessário. Qual o aspecto clínico de uma trombose? É visual ou não? Também. Também, então sim. Os sintomas divergem muito quando se trata de trombose venosa ou arterial. Quando a trombose ela é venosa, você tem uma dor, o paciente sente dor, um edema importante e uma alteração da coloração que indica uma congestão venosa. O sangue fica um pouco congestionado lá embaixo, porque o trajeto de subida está ocluído, dificultando esse retorno. Então os sintomas são basicamente esse: dor, edema e alteração de cor. Por falar em edema, né, que é o inchaço, né? Isso. A Salete, daqui de Guaxupé, pergunta: problemas de circulação sempre causam inchaço nas pernas? Salete. Normalmente sim, quando é um problema venoso. Que é o sangue que está voltando dos tecidos. Isso. Agora, quando é arterial, você não é comum ter edema. E a trombose arterial, quando oclui a artéria, você tem uma dor importante, acentuada, sem edema, com uma palidez da perna, a perna fica branca e depois roxa, cianótica. E é uma dor que não melhora com nada. Quer dizer que a trombose arterial é aquela que impede que o sangue vá do coração para os tecidos. Isso. Né? Então, deixa de nutrir. Exatamente. Não chega oxigênio, não chega os nutrientes aonde deveria chegar. Ok. Nós estamos agradecendo a você, né, vocês que estão enviando as suas questões, as suas dúvidas para a doutora Neuzina, angiologista, que é a nossa convidada no primeiro programa de 2012, cenário novo, tudo novo, e eu tenho certeza que você que está nos assistindo está aprendendo assim como eu. Nós temos mais perguntas chegando. Nós temos uma aqui, não é sobre a trombose, mas problema circulatório. Vamos lá. Marco Antônio Bassi. Doutora Neuzina, não tem nada a ver com a trombose. Nós vamos responder a sua pergunta, Marco Antônio, mas tem a ver com a circulação, talvez. Doutora Neuzina, quem doa sangue com frequência tem alguma modificação no sangue com o tempo? Ele fica mais fino ou algo assim? Não. Marco Antônio Bassi. Realmente a dúvida dele é de muitas pessoas, né? Então existe alguma modificação do teor sanguíneo para quem doa e para quem não doa? Automaticamente o nosso sangue ele é, vamos dizer, trocado, né? As células, as hemácias duram em média 90 dias e elas são destruídas e substituídas. A medula óssea está sempre em produção das células do sangue, as hemácias, plaquetas, né? Então você faz a doação, esse sangue ele é reposto automaticamente, então não causa nenhuma alteração. Ok. Nós temos mais uma pergunta, doutora, da Ana do Planalto, diz que já foi operada pela doutora, não está questionando nada, apenas comentando o seguinte: a reposição hormonal pode prejudicar a circulação? Ela está com 52 anos. Ana do Jardim Planalto. Reposição hormonal prejudica a circulação? Bom, a reposição hormonal, não só a reposição hormonal, como o uso de hormônio, no caso anticoncepcional também, ele é um dos fatores de risco que fazem com que a pessoa que tem predisposição genética para ter varizes venha a desenvolver essas varizes e elas vão
aumentando. Há uma piora quando você faz uso de hormônio anticoncepcional. Ok. Tanto na reposição na menopausa, quanto no anticoncepcional como preventivo. Vou fazer uma pergunta que não é de nenhum internauta. Quando a gente ouve muito falar, principalmente as mulheres, né, vão lá secar vasinhos. Primeiro, o que são esses vasinhos e eles não fazem falta? Tem muita rede, a rede circulatória é muito grande? Essa é uma pergunta interessante, todo mundo se preocupa com isso. Na verdade, vamos imaginar que o sistema venoso, ele é um sistema, a gente poderia imaginar uma árvore. Você tem o tronco, que são os vasos maiores, principais, que vão se ramificando em vasos menores até os capilares, que são aqueles mais fininhos, que estão lá em contato com as células, com os tecidos mais diretamente. A aplicação, né, que é a escleroterapia, secar os vasinhos, você tem vários métodos, né? O mais eficiente, o mais antigo é a escleroterapia. Você tem uma dilatação desses vasos capilares na porção venosa e você faz o tratamento injetando um produto nesse vaso que vai levar à fibrose e o fechamento desse vaso. Sem prejuízo? Não tem prejuízo para a circulação, porque esses vasos, quando eles estão dilatados, varicosos, no caso a telangiectasia, né, que são esses menorzinhos, ele tem um funcionamento ruim, fora do normal, deficiente. Então ele atrapalha a circulação, na verdade. Então a retirada, há uma melhora dos sintomas, é um benefício. Nunca se tira mais do que o necessário, mas não tem prejuízo nenhum para a circulação, para a saúde, você retirar esses vasos. Nós recebemos alguns e-mails agora no intervalo. Parabéns, Dr. André e TV Sul pelo programa Conect Saúde. Já estava com saudades do programa ao vivo, apesar de estar aprendendo mesmo com as reprises apresentadas. É do Márcio de Guaranésia. Gostaria de agradecer ao Márcio e a toda a população de Guaranésia, onde nós temos uma grande audiência. Doutora Neuzina, antes de nós continuarmos com a trombose, vamos responder aqui mais uma pergunta. Parabéns, doutor André, pela entrevista e pelo novo visual do programa. Sou diabética e gostaria de perguntar à entrevistada se problemas circulatórios podem acontecer com mais facilidade no meu caso. Adriana Ramos. Adriana, essa é uma pergunta muito interessante, muito oportuna. A diabetes, ela tem uma importância muito grande na avaliação vascular, porque é um dos principais fatores de risco para a doença arterial. Então, no caso do diabético, ele tem mais riscos de complicações, doenças arteriais, do que o paciente não diabético. Existe uma tendência maior na diabetes de pressão elevada ou não? Ou não existe? Não existe, né? Não existe. Uma relação entre as duas? Não, diretamente não. Todas as duas são doenças genéticas, hereditárias, mas não tem relação. Uma com a outra. Doutora Neuzina, parabéns pela entrevista. Obrigada. Gostaria de saber se quem tem pressão mais baixa pode ter problemas de circulação. Paula Fernanda. A gente fala de pressão alta? Pergunta boa, Paula, mas a pressão baixa, na verdade, ela não é uma doença. Existem pessoas... Por que aquela pressão 12/8, ela é a pressão normal para a maioria da população. Existem algumas pessoas que têm uma pressão mais baixa do que isso e é uma pressão perfeitamente normal. A gente só chama de hipotensão, que é a pressão baixa, quando tem sintoma. O paciente tem suor frio, fraqueza, mal-estar, tontura. Se a pressão abaixar muito, para ele. Então isso é pressão baixa naquele momento. Se você mede a pressão da pessoa, tá, vamos dizer 9/6, ele está bem, é a pressão normal para ele. Aliás, é muito bom. É melhor. Quanto mais, melhor. Com relação à trombose, doutora Neuzina, falamos um pouquinho dos fatores que auxiliam, gostaria que recordasse um pouquinho e falar também sobre o tratamento, como prevenir essa trombose. O que a gente poderia falar? Trombose é um assunto muito importante, existem muitas dúvidas a respeito e às vezes algumas confusões, assim, do que é
quando se fala em trombose, o paciente normalmente toma um susto, né? E realmente é uma doença importante, grave, que pode ter complicações sérias, inclusive com a morte, com o óbito. Mas que quando se fala trombose, é um termo genérico, como a gente já falou no primeiro bloco, que pode ser venoso e arterial, com sintomas completamente diferentes e tratamentos diferentes também. Então você tem que fazer o diagnóstico de se é uma trombose, que tipo de trombose, se ele é arterial, se ela é venosa, para você indicar o tratamento, porque são diferentes. As complicações também. Ok. A prevenção, né, no caso, a gente sabe que, imagino, né, que tudo aquilo que ativa a circulação, não sei se tem alguma relação, existe como evitar a trombose através, por exemplo, de atividades físicas ou não? Por exemplo, se a gente for falar da trombose arterial, que ocorre no paciente que tem ou uma arteriopatia, uma doença das artérias periféricas, ou que tenha um problema cardíaco que gere um trombo, um coágulo que vai se soltar e vai ocluir uma artéria. Você vai ter uma embolia e uma consequente trombose depois. Se você está falando da parte arterial, a gente tem como prevenir. Por quê? Porque o paciente, as doenças arteriais existe uma predisposição genética para isso, né? E tem fatores de risco que fazem com que a pessoa venha a desenvolver aquela doença. Então, o paciente hipertenso, o paciente diabético, o paciente tabagista, principalmente, o paciente sedentário, que tenha colesterol alto, triglicérides alto, ele tem uma maior predisposição a doenças arteriais e, consequentemente, pode vir a apresentar um quadro de trombose arterial em algum momento da vida. Se você tiver o controle dessas patologias, uma diabetes compensada, uma pressão controlada, uma dieta saudável, um controle do colesterol, do triglicérides, você vai estar prevenindo as complicações arteriais e uma delas a trombose. No caso da venosa, paciente que tem alterações venosas, varizes, insuficiência venosa, uma perna sempre demasiada, que tem fatores de risco na família, já tiveram casos. Se ela é fumante, ela tem um risco maior de apresentar trombose venosa também, né? Que o cigarro pode dar as duas coisas. O uso de anticoncepcional também aumenta o risco de trombose venosa. Perfeito. Nós temos uma Vitória Lara. Não é parente. Minha filha. Eu sabia, tá vendo? Daqui a pouco a gente fala sobre a colocação da Vitória. Eu gostaria de chamar um intervalo para que nós voltemos para o nosso último bloco. Temos várias perguntas chegando. Faça a sua pergunta 35517458 ou, se preferir, conectsaude@tvsueducativa.com.br. Nós retornamos em poucos minutos. Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação EFEC.
Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Retornamos para o nosso último bloco do Conecte Saúde, o primeiro programa ao vivo de 2012. Agradecemos pela audiência, estamos chegando lá em Monte Belo, né? Nosso querido Renan, obrigado pelo seu e-mail, nos parabenizando pelo novo visual e pela entrevista. Agradecemos a todos que estão nos ligando. Nós temos aqui e-mail da Vitória Lara, falando, inclusive, perguntando sobre secar vasinhos e qual que é a função. Já falou um pouquinho, mas fala um pouquinho e manda o seu beijo para a filhona, né? 12 anos, é isso? Vitória, minha filha, para aumentar a audiência da mamãe. Obrigada, hein, Vitória? Um beijão para você, mamãe te ama muito. Bom, a mamãe já falou um pouquinho a respeito de vasinhos e de secar, a função. Tem uma função importante estética, para as mulheres principalmente, mas tem uma função com relação à circulação também, e a gente tem os métodos da escleroterapia, espuma, laser. Hoje tem várias opções, algumas mais eficientes, outras menos eficientes, cada uma tem uma indicação adequada. Ok. Doutor Neuzinho, nós temos uma pergunta do Paulo Henrique, ele coloca o seguinte: tenho problemas de pele e já ouvi dizer que pode ser decorrentes de problemas circulatórios. Existe uma relação entre uma coisa e outra? Paulo Henrique. Bom, Paulo, uma alteração de pele que é comum no paciente que tem insuficiência venosa é o eczema, né? Que são umas alterações, umas manchas mais salientes na pele, avermelhadas, com uma borda elevada, ao redor é elevado, avermelhado, descama, e ela coça, queima, arde, é o eczema. E você tem alteração de pele, que são as manchas, aquelas manchas amarronzadas, que é a dermitiose, que nós falamos no começo do programa, que podem começar leves e ficar até aquelas pernas bem escuras. São as alterações de pele. Você tem uma fibrose do tecido subcutâneo, que pode levar até, em casos mais graves de insuficiência venosa, você tem alteração de pele, que são as úlceras, né? Aquelas feridas que estão relacionadas à circulação. Tanto nós temos úlceras venosas, como nós temos úlceras arteriais, e nós temos úlcera mista, quando o paciente tem alteração arterial e venosa associada. O que se faz no caso de perceber esses sinais, esses sintomas que a doutora está colocando? Existe a necessidade, no caso de trombose, a partir do momento que se percebe algum sintoma, se tomar uma atitude de emergência ou não? Ou isso tem que se fazer uma avaliação, não é algo que vai causar um problema de imediato? Como é que seria isso? Não, sim. A trombose é um caso grave, agudo, e que requer intervenções imediatas, tanto venosa quanto arterial. No caso da trombose venosa, se você percebe um desses sintomas importantes, tem que procurar imediatamente o médico. Às vezes você não tem acesso ao especialista, que é o cirurgião vascular ou angiologista, você vai procurar um pronto-socorro, um pronto atendimento. Se você puder procurar o vascular, porque às vezes, não sendo especialista da área, esse diagnóstico pode demorar um pouquinho a ser feito. Todos os dois, você tem esses sintomas clínicos que vão indicar a suspeita da patologia, da trombose, que são confirmadas com um exame que chama Doppler, que é um aparelho, como um aparelho de ultrassom, que você vai avaliar a circulação e vai observar, você consegue fazer o diagnóstico preciso da trombose, arterial ou venosa. Okay. E você vai imediatamente iniciar o tratamento. Por exemplo, a trombose venosa, às vezes a gente dá a primeira pergunta do paciente, ele se acha: doutor, eu vou perder minha perna. Né? Esse quadro, esse risco de perda de membro é muito raro na trombose
venosa, mas ele é frequente na trombose arterial não tratada. Tem alguma coisa a ver trombose com gangrena? Falava, tinha nada a ver. A trombose arterial vai levar ao desenvolvimento da gangrena se não for tratada de imediato. Por exemplo, a trombose venosa. Você tem risco nas primeiras 72 horas até 96 horas de embolia pulmonar, que é a soltura de um pedaço desse coágulo, desse sangue talhado que vai parar dentro do pulmão. Dependendo do tamanho desse coágulo que vai soltar, o paciente pode ter caso de óbito, morte, né, pela gravidade do quadro. E então, nas primeiras horas, por isso que é importante o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, que é feito com medicação, anticoagulante, repouso, internação. Os tratamentos são internados. E existe um acompanhamento, uma necessidade de uma profilaxia, uma prevenção? Todo paciente com trombose, ele vai fazer um tratamento que é no mínimo de 6 meses até 1 ano, com uso de anticoagulante e acompanhamento médico periódico. No final do tratamento vai se repetir o Doppler para a gente observar se houve a revascularização desse vaso. No caso da trombose arterial, você tem intervenção cirúrgica. Então, o tratamento é cirurgia, não medicamento, não resolve. Então é cirúrgico. O paciente tem que ser submetido a uma cirurgia, onde a gente vai proceder à desobstrução imediata daquele vaso para restabelecer a circulação devido ao risco de perda do membro. O paciente corre risco de sofrer uma amputação se não for operado a tempo. Mas não existem, por exemplo, exames que, no caso de não acontecerem, não aparecerem os sintomas, para se detectar, por exemplo, por hereditariedade? Não existe isso. Fala, olha, vou fazer como acontece no nosso consultório. O paciente chega e fala, eu quero ver se existe alguma coisa ou algum indício. Não existe isso uma prevenção nesse sentido? Não existe uma prevenção, uma avaliação da circulação preventiva, não para o diagnóstico da trombose, mas para o diagnóstico de fatores de risco da trombose. Um paciente diabético. Todo paciente diabético deve fazer avaliação vascular. Todo paciente diabético deve fazer Doppler arterial. Porque você vai observar nesse Doppler, porque a patologia arterial, por exemplo, o paciente vai desenvolvendo placas, né, umas calcificações no interior do vaso, que vai levando, ao longo dos anos, vai levando à obstrução lenta desses vasos. Você só tem sintoma disso quando essa obstrução ela é maior do que 70%. O paciente começa a ter dor para caminhar, que começa na subida, depois passa para o plano, pequenas distâncias, até a dor em repouso, que é um quadro grave de risco iminente de perda daquela parte do corpo. Então, se você faz uma avaliação vascular precoce, para você prevenir a evolução da doença, que é a aterosclerose, essa que nós acabamos de falar, você vai conseguir prevenir uma possível obstrução. Se você tem uma cardiopatia que forma coágulo no coração, você tratando disso, você vai prevenir uma embolia e uma consequente trombose. E no caso das veias, quem tem variz tem mais risco de ter trombose. Paciente gestante tem mais risco de ter trombose. Paciente que fuma e usa anticoncepcional tem um risco muito maior de ter trombose. Então, se você tem esses fatores já teve casos na família, tem varizes calibrosas, você deve fazer avaliação vascular, você deve fazer controle dessa circulação para ajudar a prevenção. Ok, nós temos apenas 1 minuto e meio para nós concluirmos o nosso Conect Saúde de hoje. O Carlos de Guaxupé diz, se eu tenho dor na barriga da perna e inchaço, o que pode ser? Pode ser trombose? É o Carlos perguntando, né? De uma forma sintética, se a doutora quiser responder, já respondeu, mas fique à vontade. Bom, Carlos, pode ser trombose, sim, pode ser outras coisas,
pode ser um estiramento muscular, se foi depois de alguma atividade física. Às vezes você tem um rompimento de alguns vasos, forma um hematoma na panturrilha, ela vai ficar dolorida, vai ficar demasiada. Mas pode ser trombose também, você tem que procurar um médico para fazer o diagnóstico se é ou não. Mas não tem trombose sem sintoma, então o paciente sentiu, ele tem que procurar, porque às vezes, por exemplo, eu já tive casos de pacientes arteriais que infelizmente quando chegaram já não tinha mais opção cirúrgica e perderam uma parte de uma perna, um braço, alguma coisa que é uma coisa terrível, né, para a pessoa, porque o diagnóstico não foi feito a tempo. E às vezes o paciente idoso, ele tem uma dor que ele não sabe explicar, mas a pessoa acha que é idade, acha que é coluna. Porque se você não tem uma trombose arterial maciça, muito alta, você pode até não ter um quadro de sintomas muito exuberantes, essa clínica assim desesperada. Mas o paciente tem sintoma, aquela dor que não melhora, e às vezes ele tem obstrução arterial que não foi diagnosticada, e a parte arterial interessa, por isso que a intervenção é cirúrgica e ela é imediata, porque depende de região para região, mas em média, por exemplo, os membros inferiores às pernas, se não revascularizado até 12 horas, a possibilidade de revascularização vai diminuindo. E depois de 24 horas, muitas vezes você não consegue mais revascularizar esse membro e a pessoa vai perder mesmo. Ok, nós agradecemos muito a doutora Neuzina por essa entrevista, a primeira de 2012. Temos aqui um e-mail da Paula, ela diz o seguinte: também assisto vocês pela internet daqui dos Estados Unidos. A Paula é filha do Paulinho e da Santita. Um forte abraço a todos. Envio também para você, Paula, que está nos Estados Unidos, um grande abraço, continue nos assistindo, dando-nos o prazer, a honra, né, de ser uma internauta conectada com o Conect Saúde. Doutora Neuzina, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a sua presença. A oportunidade. Quem enviar um abraço, fique à vontade. Foi uma honra, né, inaugurando esse cenário lindo. Mandar um beijinho para a Paula, que está lá nos Estados Unidos, que eu conheço ela também, muito amiga da gente. Queria mandar um beijo para minha família, que falaram que eu não podia esquecer. Para os amigos, para os meus pacientes que estão me assistindo. Muito obrigada. Nós agradecemos. Um grande abraço para vocês também que estão aqui nos estúdios da TV Sul, nossos queridos amigos Serjão, Andréia, Carlos Júnior, Ana Rita e minha família aqui presente. Você que está em Guaranésia também, nos deu prazer de nos assistir nesse primeiro programa, né? Mandamos um abraço também para o pessoal lá do Empório Santa Fé, o Guilherme e todos os seus funcionários. Na semana que vem, quinta-feira, sempre após o Jornal da TV, nós estaremos de volta com o Conect Saúde, sempre ao vivo. Até lá!